Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No nosso primeiro alvo de ter Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Deus e a sua palavra, foi o que nós falamos, não é? Deus será o primeiro lugar na nossa vida quando a sua palavra ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E agora na mensagem dessa manhã eu quero falar também sobre Deus como primeiro alvo, mas agora Deus e a sua igreja. Então, se na escola dominical falamos Deus e a sua palavra, colocando a palavra em primeiro lugar, para que Deus ocupe o primeiro lugar, agora vamos falar de Deus e a sua igreja, e nós dentro dessa igreja. Deus em primeiro lugar, quando a igreja também ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Eu convido os irmãos a colocarem-se em pé e lermos 1 Pedro capítulo 1, versos 13 a 16. Eu não tenho nessa manhã a projeção, então os irmãos acompanharão nas suas Bíblias o texto que eu vou citar. 1 Pedro capítulo 1, versos de número 13 a 16. Eu vou ler. A palavra de Deus nos falará assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos todos juntos ler o verso 16. Juntos? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de nos reunir para a Tua glória nessa manhã. Obrigado porque manifestaste a Tua glória através do estudo da Tua palavra em cada classe e também através da ação do Teu Espírito Santo em nosso coração. Aceitaste o nosso louvor, fruto dos lábios que confessam o Teu nome. E agora, Deus, nós elevamos a Ti a nossa oração, para que nesse tempo que estudamos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao nosso coração. Que Ele ilumine o nosso entendimento e que este fato de sermos santos em todo o nosso procedimento seja aquilo que Ele grave firmemente em nossa mente e nosso coração nessa manhã. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis em tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Sabemos que a responsabilidade é nossa, que o esforço deve ser nosso, mas sabemos que tudo que é necessário, essa fidelidade o Senhor nos tem dado. E é por isso te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, irmãos? Igreja e membros da igreja. Sendo membros da igreja, nós somos chamados nesse texto de 1 Pedro a sermos diferentes, a sermos pessoas que são distinguidas das outras pessoas deste mundo através do seu procedimento e através da sua vida em forma geral. O nosso coração e a nossa mente devem ser diferente. Se Deus está em primeiro lugar, e nesses alvos para este ano, a igreja também é um alvo, o ser fiel aos trabalhos do Senhor através da igreja, do seu corpo aqui na terra, nós devemos então saber o que nos torna diferentes. Há 3 fatos sobre os membros da igreja que eu quero falar nesta manhã, e são 3 fatos que distinguem os membros da igreja das pessoas deste mundo. O primeiro deles é o fato que os membros da igreja são filhos de Deus. O segundo fato é que os membros da igreja são habitados pelo Espírito Santo. E o terceiro fato é que os membros da igreja são peregrinos e forasteiros nesse mundo. Só isso já nos basta para mostrar como somos diferentes. Deus será o primeiro lugar na nossa vida. Eu falei na escola dominical que Ele será o primeiro lugar na nossa vida quando a palavra dEle for ocupar o primeiro lugar na nossa vida também. Deus ocupará o primeiro lugar na nossa vida como nosso primeiro alvo, se a igreja também for um dos primeiros alvos da nossa vida. Não há como Deus ser o primeiro alvo quando nós tiramos a igreja desse alvo. Eu falei nessa manhã que você não tem como separar a palavra de Deus do Deus da palavra.
Você não tem como separar o Deus da igreja de Deus. Notam que são coisas que se complementam. Amar a Deus é amar a igreja, servir a Deus é servir a igreja. Ser fiel a Deus é ser fiel à igreja que Ele estabeleceu. Uma vez que é uma obra do Senhor, não tenhamos medo de dizer, olha, eu sou fiel à minha igreja, porque quando tu dizes isto, está dizendo, eu sou fiel ao meu Deus que estabeleceu esta igreja. Primeiro fato que eu quero dizer, Romanos capítulo 8, verso 16, abra sua Bíblia comigo. Observe bem o que Paulo nos diz aqui. Ele diz assim, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por que nós somos diferentes? O mundo diz, olha, todos são filhos de Deus. E Deus está dizendo, mas a todos quantos o receberam, o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber a quem? Aqueles que creem no seu nome. Deus está dizendo que o Espírito Santo está testificando conosco que nós somos filhos de Deus porque cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E isso nos torna diferentes de todos aqueles que não são filhos de Deus. E nos torna diferentes em quais aspectos? Observe comigo, o 5º capítulo da carta aos Efésios. Nos versos de 1 a 7, Paulo, nesse capítulo 5 da carta aos Efésios, ele fala sobre fatos que nos tornam diferentes. No verso 1 ele começa dizendo que nós somos imitadores de Deus e que nós somos filhos amados de Deus. Notem, irmão, que não há nada mais glorioso nesse mundo do que saber que eu sou um filho amado de Deus. Então, enquanto estamos andando aqui, nós devemos manifestar isso como uma oferta em sacrifício a Deus, com um cheiro suave. A minha vida deve ter um cheiro de sacrifício suave a Deus. Ele, a partir do verso 3, diz que toda fornicação, impureza ou avareza, ele está citando questões de idolatria, como é a avareza, está citando questões de moralidade, como é a fornicação e a impureza, de imoralidade. Ele diz assim, vocês são filhos de Deus. Ele não está dizendo assim, que a imoralidade não pode acontecer no seio da igreja. Ele está dizendo que a imoralidade não pode nem ser um assunto para a igreja. Nem se nomeie entre vós tais coisas como convém a santos, como lemos em 1 Pedro 1. A igreja, os filhos de Deus, são tão diferentes do mundo. O mundo ama a imoralidade. Você observa na televisão, a televisão é baseada, os programas televisivos são baseados na imoralidade. A imoralidade é usada para vender-se bebidas alcoólicas. A imoralidade é usada para vender uma imagem de prazer, uma imagem de alegria. Mas Deus está dizendo na sua palavra que nós somos tão diferentes como igreja, que a imoralidade nem se nomeia entre nós. Não é nem assunto nosso as questões de imoralidade, muito menos de prática. O verso 4 diz, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém. Ele fala que nós somos tão diferentes, que a nossa forma de falar, não só os nossos assuntos, mas aquilo que sai dos nossos lábios, a forma que falamos é diferente do mundo. Porque bem sabeis isto, o verso 5 diz, que nenhum impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o verso 7 completa, portanto, não sejais seus companheiros. A igreja não vive na atmosfera do pecado. A igreja vive separada de tudo isso. Em Hebreus capítulo 12, nós temos uma segunda coisa sobre sermos filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 7. Já eu vou ler o verso 4 também. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos. Deus está falando a nós como seus filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Em primeiro lugar, o Filho de Deus não vive na atmosfera do pecado. E em segundo lugar, o Filho de Deus não despreza a disciplina do Pai. Nós somos filhos de Deus. Isso nos torna diferentes das outras pessoas. E na prática nós somos diferentes.
Porque o verso 6 diz que o Senhor corrige o que ama, mas o verso 8 diz que se você está sem disciplina, você não é um filho, mas um bastardo. Só isso já nos diferencia. Deus, Ele não quer, como um pai que nos ama, que nós nos envolvamos com o pecado como se isso não tivesse consequência. Como pais, nós usamos da varinha com o nosso filho, disciplina física. Como um pai que nos ama, Deus usa de disciplina para conosco. Por vezes essa disciplina pode trazer a tristeza, por perder-se a alegria da salvação. Ela pode chegar mesmo à doença física, para que Deus chame a nossa atenção. E pode chegar até que o Pai tire a nossa vida, para que nós não envergonhemos o Evangelho de Cristo. Mas Deus, com tudo isso, está demonstrando como nos ama. Irmãos, nós somos diferentes. Acontece conosco algo que não acontece com nenhum incrédulo desse mundo. Disciplina. O incrédulo vive no pecado e nada lhe acontece. Ele se afunda no pecado e na podridão do pecado, e cada dia mais ele busca o extremo do pecado. Nós não. Quando há pecado não confessado na nossa vida, Deus usa da sua bendita varinha. Só isso nos faz diferentes de todas as pessoas desse mundo. Terceiro fato, em Filipenses capítulo de número 2, versos 4 e 5, a palavra de Deus nos chama a atenção dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós, ou melhor, desculpa, eu quero ler os versos 14 e 15. Esqueça esse verso, vamos ler os versos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Notem que todos os versos que eu li falavam que nós somos filhos de Deus, e aqui ele diz, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astros no mundo. Por que nós somos diferentes? Porque Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E em Mateus 5,13 ele diz, vós sois a luz do mundo. Nós somos diferentes como filhos de Deus, por quê? Porque nós devemos iluminar um mundo que está em trevas. Já passou aquela circunstância? Talvez seus colegas de trabalho incrédulos ou familiares, qualquer pessoa, estão lá num grupinho, eles estão falando obscenidades, estão perdendo seu tempo, falando coisas inúteis. Eles sabem que você é crente, e quando você chega junto daquele grupo que está conversando, eles se olham e mudam de assunto. Sabe o que você fez? Você tornou um momento inútil, perdido e podre, em algo que pode ter proveito para a vida deles. Eles estavam lá vivendo em trevas, e você como luz, e eles sabem que você é luz, quando você chegou junto deles, você trouxe um pouco de luz para aquele ambiente e para aquela conversa. Lá onde você trabalha, você deve ser um filho de Deus que transmite luz. Lá na faculdade, você deve ser um filho de Deus que transmite luz. Lá na escola, um filho de Deus que transmite luz. Os seus vizinhos, um filho de Deus que transmite luz. Você está no ônibus, está no fila do banco, não sei onde você está com o seu folheto a ser entregue. Lá você é um filho de Deus que transmite luz. Isso significa o quê? Como luz, o crente deve evitar todo tipo de lugar que transmita pelo menos a imagem de imoralidade. Qualquer lugar imoral deve ser um desvio, um lugar que devemos desviar-nos de qualquer lugar assim. Meu pastor sempre me dizia, com 14 anos eu fui fazer um curso em Porto Alegre, e aquela rua que eu tinha que passar, Avenida Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre, logo as travessas dela eram um lugar de imoralidades. Então ele me dizia, olha, a escola era do lado direito da rua, e a rua era muito difícil de atravessar. Ele diz assim, quando você descer do metrô, você vá pelo lado esquerdo. Ande o mais longe possível. Quando chegar na altura da sua escola, você atravesse a rua. Mas mesmo naquele lugar onde transmite a imagem de moralidade, não coloque os seus pés ali. Todo lugar que transmita a ideia de dissolução, de idolatria. Em suma, como filhos de Deus, cuide onde você coloca o seu pé. Sabe por quê? Porque aonde você coloca o seu pé, você está levando o nome desta igreja e da igreja de Cristo.
Nós não gostamos, e eu creio que você também não gosta, de ver o nome de membros do Templo Batista Maranata envolvido em qualquer tipo de pecado. Por isso, onde você coloca os seus pés, está ali presente a Igreja de Cristo e o Templo Batista Maranata. Como filho de Deus, tenha todo cuidado onde você coloca o seu pé, se você quer que Deus seja o primeiro alvo e a igreja esteja entre os primeiros alvos da sua vida. Eu disse, em segundo lugar, o ser templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 dizem assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, no qual pertencem a Deus. Como templo do Espírito Santo, o primeiro cuidado que um crente deve ter é não se prender a nada que o levará a pecar ou a desobedecer a Deus. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, que dizem assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não vos prendais. Como templo do Espírito Santo, nós, filhos de Deus, não podemos estar presos a questões que nos levarão ao pecado, a questões que nos levarão a andar junto com aqueles que não são filhos de Deus e que realmente não compartilham do mesmo pensamento que pertencemos ao Senhor como templo do Espírito Santo. Jugo desigual quer dizer duas pessoas que não podem andar juntas, duas pessoas que não estão andando para o mesmo caminho. Como poderá alguém que está andando para o céu andar parelho com aquele que está andando para a perdição? Como pode andar junto aquele que serve a Cristo e aquele que serve a Satanás? Como pode andar junto aquele que ama as trevas, junto com aquele que ama a luz? Como pode andarem juntos duas pessoas que são tão diferentes? A Bíblia está dizendo: vocês são templos do Espírito Santo e têm a responsabilidade de cuidar quem está ao seu lado. Vocês sabem bem o que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem você é. Diga-me com quem andas, eu direi se você é alguém que está obedecendo ao Espírito Santo ou não. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, esse texto que nós lemos, ele diz claramente, capítulo 6, ele diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Como um templo do Espírito Santo, o crente não pode contaminar o seu corpo, não pode destruir o seu corpo, não pode usar o seu corpo para a imoralidade, para todo tipo de violência, de corrupção. O seu corpo já não pertence mais a você. O seu corpo é templo do Espírito Santo, como diz o verso 18, ou melhor, o verso 19. É templo do Espírito que habita em vós, e não sois de vós mesmos. Uma vez que somos templo do Espírito Santo, é Ele que tem o direito de usar o nosso corpo da forma que Ele deseja. E observe agora a maneira que o Espírito Santo deseja nos usar. Romanos capítulo 6, verso 19 diz: qual a maneira que o Espírito Santo deseja usar o nosso corpo? Ele diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ele diz: essa é a forma que o Espírito Santo quer te usar. Olha como isso é interessante, irmãos. Talvez alguns de nós usaram os seus lábios, a sua língua, a sua capacidade vocal, a sua voz. Alguns de nós cantam muito bem, e talvez alguns de nós tenham usado para cantar músicas mundanas, músicas que glorificavam o tipo de vida desse mundo. No dia em que viemos a Cristo, a mesma voz, a mesma língua, as mesmas cordas vocais agora foram consagradas a Deus como templo do Espírito Santo, e é a voz agora que adora o Senhor. Essas mãos que tantas vezes foram usadas para o pecado, que tantas vezes foram usadas para a iniquidade, depois que me tornei templo do Espírito Santo, salvo em Cristo, as mesmas mãos que antes eram usadas para o pecado, agora são usadas para servir a Deus. Todo o nosso corpo, todos os membros do nosso corpo,
um dia serviram ao pecado, mas Deus agora diz, como templos do Espírito, todos os vossos membros devem servir a Deus. Que maravilha ver o coral cantando. São vozes que hoje são sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. Que maravilha quando a igreja estava toda enfeitada para missões. São mãos que servem ao Senhor e que trabalharam para a sua glória. Que maravilha são os pés que anunciam o Evangelho. Corriam atrás de tantas coisas mundanas e hoje estão correndo atrás dos incrédulos para lhes pregar a palavra. É isso que deve acontecer. Templo do Espírito Santo deve usar os seus membros para realmente fazer aquilo que Deus quer. O crente não deve assumir compromissos que impeçam isso. Antes deve realmente glorificar o Espírito Santo que nele habita, através do uso do seu corpo. Em último lugar, 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Eu falei que nós somos diferentes porque somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, devemos glorificar a igreja de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, devemos ser usados para a glória da igreja de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 diz: Amado, vos peço como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Agora, somos diferentes por quê? Porque nós somos peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino? É alguém que não é daquele lugar e está simplesmente passando por aquele lugar. O que é um forasteiro? É alguém que está naquele lugar, mas ele nem é dali e nem é o seu destino final ali. Ele está morando ali por um tempo, mas ele é forasteiro, ele não pertence àquela terra. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. E o peregrino e forasteiro no verso 11 diz: Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O peregrino está andando nesse mundo. E como peregrino, ele é um alvo. Você sabe o que é xenofobia? É o medo do estrangeiro, não é? O medo daquele que não é daquele lugar. As pessoas desse mundo não nos aceitam como pessoas desse mundo, como um membro deles, porque nós não somos daqui, Jesus disse. Nós estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. A minha alma e a sua alma é um alvo. Você já viu aqueles filmes onde aparece a luneta do atirador? Está o alvo lá na frente com aquele xizinho dizendo: eu vou acertar aquele. Nós somos alvos para sermos destruídos nesse mundo. Como peregrinos e forasteiros, nós somos alvos do poder maligno para que destruam a nossa alma. E o texto aqui diz que você deve se abster de tudo aquilo que combate contra a vossa alma. Você consegue listar algumas coisas que combatem contra a vossa alma, que combateu contra a sua alma na semana passada? O que você conseguiria listar? Porque se você não souber listar, você não vai saber se abster. Alguma coisa aí que combateu contra a sua alma na última semana? Quem diz? Posso dizer uma? Um aparelhozinho, algum tempo atrás era quadrado. Hoje ele virou retangular, daqui uns dias vai virar redondo também, vai piscar luzinhas, tudo assim. Você já viu como a televisão combate contra a nossa alma? Já viste? Hoje não é só a televisão, não é? É a internet no computador, é a internet no celular. Nós estamos lá sentados esperando o ônibus, era um tempo precioso para entregar um folheto para alguém. Nós estamos lá conferindo as últimas notícias, não é? As últimas coisas que aconteceram. Estamos na nossa casa e a televisão envenenando a mente. Há muitas coisas, além da televisão e de coisas nesse mundo que envenenam, que combatem contra a nossa alma. A Bíblia diz aqui: se abstenha delas. 1 Pedro 1,17 diz claramente: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus está dizendo: vocês são meus filhos, vocês são habitados pelo Espírito Santo. Andem em temor nesse mundo. Você vê as pessoas desse mundo? Você já viu como elas usam o nome do nosso Deus em vão? Você já viu como o nome de Deus é blasfemado nesse mundo? Você já viu como a palavra de Deus é ridicularizada nesse mundo?
Você já viu as piadas que fazem usando o nome do Senhor Jesus Cristo? Você já viu do que se chama um crente nesse mundo? Alguém atrasado, alguém do século passado, alguém que não sabe viver, alguém que traz tristeza para as pessoas. Tudo que lembra o nome de Deus nesse mundo é blasfemado. Tudo que lembra o nome de Deus nesse mundo é ridicularizado. A televisão não cansa de ridicularizar os crentes. Os programas televisivos não cansam de dizer como nós somos otários, como nós somos bobos, pessoas que pararam no tempo, pessoas que não sabem viver. Mas eles não sabem que tudo que nós fazemos porque temos temor ao nosso Deus. Não é porque nós somos bobos, não. Não vou chamá-los de bobos também. Não vou pagar na mesma moeda. Mas nós fazemos e vivemos como vivemos, porque nós sabemos que existe um Deus que nos julgará. Isso é ser sábio e não tolo. Nós temos o temor do Senhor no nosso coração. E mais do que isso, Hebreus capítulo 11, versos 13 e 14, dizem assim sobre nós. Hebreus capítulo 11, versos 13 e 14 dizem assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto, claramente mostram que buscam uma pátria. Nós temos o temor do Senhor no nosso coração, e nós somos peregrinos e forasteiros, porque Filipenses 3,20 diz que a nossa pátria está onde? Está no céu. É a ela que nós somos fiéis. Você quer ser fiel a Deus e ter Deus em primeiro lugar na sua vida? Seja fiel à igreja que Deus estabeleceu aqui, porque a igreja que Deus estabeleceu aqui é peregrina e forasteira, e ela está andando para a sua pátria que está nos céus. Somente o crente pode viver dessa forma. Somente o crente pode viver e fazer assim. Como peregrinos e forasteiros, nós não podemos buscar a glória desse mundo, nem a fama desse mundo. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo aquilo que traz fama, dinheiro, fortuna, sucesso, é razão para os pais enfiarem os seus filhos em qualquer perdição que há. Se futebol traz fama e sucesso, estão os pais lá, o menino dá o primeiro passo, já está na escolinha de futebol para virar um craque, um milionário do futebol. Você sabia que menos de 1% dos jogadores de futebol realmente são milionários? E você sabia que desse 1%, alguns dizem que em torno de 50% a 70% deles ao final da carreira estão quebrados? Grande ilusão, não é? Que o futebol traz alegria, sucesso, felicidade, dinheiro. Se você observa esses grandes jogadores, a vida que eles vivem simplesmente não mostra nada disso. Mães e pais colocam filhos em atividades artísticas para que eles possam obter a carreira gloriosa desse mundo na televisão, em filmes ou em qualquer outra coisa imoral que apareça pela frente. Filhas estão lá sendo desmoralizadas e as mães estão contentes dizendo: olha, ela atingiu o sucesso. Grande coisa. Ganhou um mundo de dinheiro e perdeu a filha, o filho e a família. Nós não somos dessas pessoas, irmãos. Nós somos peregrinos e forasteiros. Eu não preciso obter a felicidade e o sucesso desse mundo, porque a minha felicidade e o meu sucesso está na minha pátria, e a minha pátria não é essa. Eu não preciso obter o reconhecimento dessa pátria, porque o real reconhecimento virá na pátria celestial. Eu gosto muito quando conta-se a ilustração de um missionário que dedicou mais de 40 anos da sua vida por missões no estrangeiro. E quando então ele volta para a sua pátria, eram os tempos ainda do século passado, voltando de navio, ele está pensando: olha, como é que eles vão me receber lá quando eu chegar na minha cidade? Eu dediquei a minha vida toda a missões. Como a minha igreja me receberá? Como os meus familiares me receberão? Quando o navio estava chegando perto do porto, ele viu que havia uma banda, havia muitas pessoas lá com bandeiras e com tudo, e ele pensou: será que são esses os que me esperam? Mas quando ele chegou no porto, toda aquela festa era armada para um batalhão de soldados que estava também no navio. Os soldados desceram e foram recebidos como heróis, e não havia ninguém no porto para recebê-lo. Ele ficou irado com Deus, dizendo: Senhor, depois de uma vida toda
dedicada ao teu serviço, é isso que eu recebo? Ele chegou na igreja dele, não havia nada especial para recebê-lo. O pastor disse, olha, enquanto você não vai para sua casa, você pode ficar nesse quartinho aqui, que nós vamos cuidar de você até que você vá para sua casa. Ele chegou na sua casa e nenhum familiar veio recebê-lo. E ele, angustiado, amargurado, orou a Deus naquela noite. É isso que eu recebo em troca? Eu cheguei em casa, cheguei no meu lar, e não há ninguém aqui. E como se o Senhor dissesse audivelmente a ele, disse, olha, meu amigo, você está enganado, você não chegou em casa ainda. Essa não é a sua casa, esse não é o seu lar. Tudo isso que você espera virá no dia que você chegar na sua casa, mas aqui não é a sua casa. E assim devemos ser como peregrinos e forasteiros. Se agirmos como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo, como peregrinos e forasteiros, Deus ocupará o primeiro lugar na sua vida e nós seremos realmente um testemunho fiel de uma igreja que Ele plantou aqui nesse lugar. Se queremos Deus em primeiro lugar, a igreja deve estar nesses primeiros alvos também. E a minha responsabilidade como membros dessa igreja deve falar profundamente ao meu coração. Eu quero terminar cantando aquele cântico que diz, fiel quero ser, nas obras passar, fiel quero ser. Vamos ficar de pé para cantarmos, depois nós vamos orar. Cante lembrando do seu compromisso com essa igreja e com a igreja do Senhor nesse mundo. Deus em primeiro lugar. Vamos cantar juntos. Deus dá talento aos salvos, dá-nos por seu favor. Meus dons a Deus pertencem, estão ao seu dispor. Eu quero ser nas provas passar, e eu quero ser sem desanimar, e eu quero ser, seja onde for, e eu quero ser fiel ao Senhor. Quero viver pra Cristo, quero lhe agradar, contar meu mestre, fiel vai me encontrar, e eu quero ser nas provas passar, e eu quero ser sem desanimar, e eu quero ser, seja onde for, e eu quero ser fiel ao Senhor.